Se você não tiver um equilíbrio entre capital e trabalho, você nunca vai ter um potencial de investimentos grande. Eu vejo com muita assim, tristeza isso, sabe? Nós somos um país que o empregado, não tenho nada contra o empregado, veja bem, mas que o empregado, ele ganha pouco e custa muito, tá entendendo? Ele deveria ganhar mais e custar menos. Por exemplo, você tem mecanismos que cobram de uma forma tal, e você tem tantos privilégios, que esses privilégios afastam o capital, tá certo? Quando você privilegia o trabalho, você acaba afastando o capital, você tem que ter um equilíbrio. Se você não tiver um equilíbrio entre capital e trabalho, você nunca vai ter um potencial de investimentos grande. Tá correto? Eu vou te dar um exemplo, olha, o exemplo mais recente que nós temos é da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinha uma estrutura muito mal dirigida, né? Tanto é fato que se aventurou em grandes empresas de uma maneira inadequada, né? Tiveram algumas crises fortes lá. O governo acionou mecanismos no sentido de mudar isso, colocar para iniciativa privada, né? Então, lá havia uma empresa chamada, não sei se você conheceu, pelo menos o carro você conheceu, Daewoo. Daewoo. Você conheceu também a Daewoo, né? A Daewoo era uma grande empresa, nossa, fazia de tudo, fazia navio, fazia plataforma, enfim. Mas não tinha estrutura para poder fazer. Quebrou. Né? Tinha uma outra chamada Ásia Motors, também quebrou. O governo fez o quê? O governo juntou tudo isso, entregou na mão de bons administradores, e a Daewoo virou Hyundai, e a Ásia Motors virou Kia. Então hoje, por que a maioria quer produzir na Coreia? Por quê? Porque lá você não tem esse elenco de privilégios para o indivíduo, tá certo? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma mulher, você já imaginou quanto custa uma mulher para uma empresa? Se ela ficar grávida, ela fica 6 meses em casa, você é obrigado a pagar o salário dela. Tá entendendo? Por exemplo, se o camarada vai embora, você tem que pagar 40% a mais do que aquilo que... Por que você tem que pagar 40% a mais? É uma penalidade para o empresário. Então você começa a penalizar o capital, a razão direta é que você penaliza o capital e privilegia o trabalho, os investimentos não aparecem. Então o pessoal fala, por que você não investe no Brasil? Não investe no Brasil porque não há condições de se investir. Eu vou investir na Coreia, todo mundo foi investir na Coreia, tá certo? E a Coreia... Então, se você não fizer um investimento, se não houver o capital, dificilmente o trabalho se transforma em capital. Mas o capital, ele pode proporcionar trabalho, entende? 2 palavras, disciplina e paciência. Bom, é lógico, você tem que incorporar que você vai querer fazer uma coisa. Você vai falar, não, eu quero fazer um programa de aposentadoria, que é um programa de renda mensal para mim. Você tem que incorporar isso. Muitas pessoas falam, não, mas só isso não é possível. Eu falei, por quê? Bom, e se o cara não tiver dinheiro? Eu falei, bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece um cara que morou num cortiço, engraxou o sapato, é filho de estrangeiros, né? Porra, ele não tinha nada. E fez uma puta de uma nota na bolsa. O que é? Ele não tinha dinheiro, tá certo? Ele gerou dinheiro e investiu. Você também pode fazer isso. É que você não quer. Você precisa ter o quê? Convicção, você precisa incorporar a filosofia de que você quer fazer aquilo, tá certo? E aí você vai gerenciando esse programa. Através do quê? Eu fui fazendo através de metas, né? Eu queria ter uma quantidade de ações que ia me gerar uma renda mensal. Então eu consegui aquilo e falei, pô, mas eu preciso ter mais, então eu preciso ter mais. Então eu fui tendo mais. E progressivamente a minha renda mensal foi aumentando, tá certo?